sacerdote é alguém que servia a Deus no templo, lá em Jerusalém. E lá no templo, em Jerusalém, ele seguia um código, inclusive dado por Deus. E o código dizia que o sacerdote, para oficiar no templo, todos os dias, oferecendo sacrifício, ele não podia estar impuro de forma nenhuma. E uma das maneiras de um sacerdote se contaminar era tocar em um cadáver, era tocar com sangue de alguém morto. Então o sacerdote, por obediência a um código, a uma lei instituída por Deus para ele atender o templo, ele não tocou, e por isso ele não parou sequer para atender aquele homem que poderia estar morto. E talvez não ficou claro para você. Eu vou te contar uma historinha. A história diz assim: uma cidade tinha sido atacada pela guerra da secessão dos Estados Unidos. Ao passar a guerra, decidiu se reinventar e se reorganizar. E para todos os segmentos e áreas da cidade, eles montaram códigos. Para tudo agora tinha código para tudo. E de repente, na praça central da cidade, uma bela tarde, passou por ali um senhor idoso, velhinho, de bengala. Ele vestia um terno, um blazer do exército norte-americano, mas estava ferido, sangrando. Sentou no banco da praça, as crianças se brincavam, chamaram seus pais, alguns comerciantes e mostraram a situação final do velhinho. E alguém então teve a ideia de levar o velhinho para casa a fim de cuidá-lo. Só que alguém chegou com o código da cidade e falou assim: escuta, a gente não pode levar o senhor para casa, porque aqui no nosso código, no artigo 4, no inciso 5, está dizendo que pessoas que estão feridas têm que ser levadas para onde? Para o hospital. Então pegaram o velhinho, pegaram o senhor e correram com ele para o hospital. Só que quando estava prestes a ser atendido, alguém chegou com o código da cidade, código sobre o hospital, e disse assim: neste caso, esse senhor tem que ser encaminhado para um hospital de idosos, não pode ser atendido no hospital geral. Pegaram o senhor, pegaram o velhinho e levaram ele para o hospital de idosos. Quando chegaram lá, alguém perto dele ser atendido falou: ele não pode ser atendido. Ele, por estar com o blazer do exército norte-americano, possivelmente ser um soldado, teve que ir para um hospital o quê? Militar. Chegaram com ele para o hospital militar, mas por não ter a patente, disseram que ele tinha que esperar ser averiguado se realmente era um militar norte-americano ou se poderia ser um espião. Então pegaram o senhor, levaram o senhor para o banco da praça e pediram para que ele aguardasse. Se passou uma noite inteira, o inverno estava chegando, as primeiras placas, os primeiros flocos de neve caíram, e no outro dia de manhã, as crianças, quando chegaram à praça, notaram que aquele senhor estava o quê? Morto. Eu pergunto para você: o que fizeram de lado na história? Ou quem fez alguma coisa errada? Só seguiram o quê? Os regulamentos. E se você se lembrar, você vê que lá no começo da história, eu falei que aquelas cidades estavam o quê? Se organizando. Sabe, querido, o problema daquele sacerdote foi que ele enxergou mais o templo do que as pessoas do templo. Aquele sacerdote, na verdade, o problema dele foi que ele foi fiel demais. Eu não sou médico, mas eu estudei que a diferença do veneno para o remédio, sabe o que é? É a dosagem. Tudo na nossa vida, quando se perde o equilíbrio, o controle, se torna um veneno, ainda que poderia ter sido usado. E essa história diz que o sacerdote, ele errou por ter sido fiel a Deus. Preferiu as coisas de Deus, o templo de Deus, a servir e como auxiliar o Filho de Deus, o ser humano, o maior patrimônio de Deus nessa terra. Só que vem um segundo caminho. Tem um outro aí que vem na cola do sacerdote. Quem é? Verso de número 31, 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também o quê? Passou do lado. O primeiro sacerdote, ele passou no caminho. Agora, o levita, a história diz que ele já passou pelo lugar, ou seja, o levita chegou a se aproximar. O levita chegou perto. Ele tentou ver o que era. Mas como lá do alto da estrada, ele notou que o sacerdote, o seu mestre, o seu referencial falhou, não parou
ele também é um varão. A verdade é que o levita, por ser da tribo de Levi, ele é um aprendiz. Ele está em processo de se transformar no sacerdote. E por ver o seu mestre, ele falou. E sabe quem são os levitas? São aqueles que justificam os seus erros pelos erros dos outros. Esse daqui, o levita, é aquele que erra porque os outros estão errando. O levita aqui é aquele, por exemplo, que diz assim: eu parei de dizimar e ofertar porque eu descobri que alguém está roubando o dízimo e oferta. É aquele que acusa fazer o que faz, deixar de fazer o que faz, porque a liderança se torna dessa daquela maneira. O levita, na verdade, é aquele que se esconde, se apega, se agarra ao exemplo. Pelo contrário, é aquele que tenta se escorar na falha do erro do pecado do outro. Ele poderia, ele teve a opção de parar a despeito daquele que vinha à sua frente, mas ele decidiu se acovardar. É gente que se esconde por detrás da massa, gente que se esconde por detrás da multidão, gente que procura ter a consciência tranquilizada pelo erro alheio. Mas a história diz que vive um outro alguém. É interessante que esse outro alguém, ele dá uma nova ênfase para um novo destaque da história. Quando você vai comigo no verso 33, diz o seguinte: certo samaritano que seguia o quê? O seu caminho. E por este homem ser um samaritano, ele não tinha acesso àquela estrada. Ele estava indo pela estrada que ficava por detrás das colinas. Mas quando ele viu aquela cena daquele camarada, ele deixou o seu caminho e foi na direção de acudir e socorrer daquele que estava caído. Ou seja, ele não estava passando ali e por um acaso deixou, ou melhor, precisou e sentiu no coração o desejo de ajudar. Ele desviou a sua rota, ele mudou a sua trajetória, única e exclusivamente para ajudar quem precisava. E a história diz para nós que esse samaritano, o bom samaritano, cuidou dele ali. Ali na estrada procurou remediar suas feridas com azeite e óleo, mas o samaritano fez mais. Ele pegou esse homem e levou esse homem para quem? Para a hospedaria. Deixou ele na hospedaria 2 denários e disse o seguinte: olha, se ele gastar mais, eu vou voltar para o quê? Para te restituir. Agora eu preciso que você volte um pouquinho lá para o começo da história, porque essa história ela foi contada a partir de uma pergunta. E qual foi a pergunta? Quem é o quê? O meu próximo. Então a pergunta que vai definir a salvação aqui é respondida por sabermos e conhecermos quem é o próximo. E agora Jesus responde quem é o próximo, no verso de número 36. Qual desses 3 te parece? Mas preste atenção, veja o que a Bíblia vai dizer. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Alguém em algum lugar uma vez disse para você que o próximo é aquele que está o quê? Caído, ferido, machucado, moído. Mas Jesus, quando vai responder para aquele homem quem é o próximo, Jesus responde assim: quem é o próximo daquele que está o quê? Caído. O próximo aqui não é o caído. O próximo não é o ferido. O próximo não é o machucado. O próximo não é aquele que está confundido, fraturado, que foi humilhado, pisado. Quem é o próximo da história? O samaritano. O próximo dessa história não é o que está ferido. O próximo da história é o samaritano. E aqui ele tem uma beleza sem igual na história. Porque o doutor da lei, ele entra na história achando que ele é quem tem o próximo para ajudar. E Jesus responde para ele que o próximo não é aquele que está precisando de ajuda. Jesus responde para ele que o próximo é aquele que ajuda. Em outras palavras, ele entrou na história achando que ele ia ajudar. Ele sai da história sentindo que ele precisa ser ajudado. Amado, eu quero trazer um destaque para você. Não é propriamente quem é quem. O que eu quero trazer de destaque para você é que se, para ser salvo, eu tenho que ser como o samaritano, eu tenho que identificar como o samaritano.
E quem é o samaritano na história? Ele representa quem? Jesus. O samaritano na história representa Jesus, a obra que Jesus faz. Aquele homem, o doutor da lei, é representado por quem? Por aquele que está caído, por aquele que está ferido, machucado, por aquele que está confundido, por aquele que foi assaltado. E a história diz para mim que Jesus, o samaritano, pega aquele homem que está totalmente desestruturado, quebrado, arrebentado, destruído, e leva o homem para onde? Para a hospedaria. E sabe o que representa e significa a hospedaria? A igreja. Jesus Cristo salva alguém que está à beira do caminho e traz esse alguém para onde? Da igreja. E dentro da igreja, Jesus, além de dar alguns cuidados básicos, Jesus ainda dá uma ordem para aquele que está dentro da igreja, que está dentro da hospedaria: cuida dele. E se algo for necessário na minha vida, eu vou te restituir. Amado, nós temos aqui 3 grupos. Nós temos um representado por Cristo, aqueles que buscam as pessoas ao longo do caminho à margem da rodovia. Nós temos um outro grupo, aqueles que estão no meio do caminho à margem da rodovia. E nós temos um outro grupo, aqueles que estão dentro da hospedaria. E é interessante, o dado histórico diz que hospedarias que estavam à margem do caminho, como daquele lugar, recebia todo e qualquer tipo de gente. Não era um hotel 5 estrelas, não era um resort, não era um hotel de família. Aquelas hospedarias recebiam todo e qualquer tipo de gente, sem nenhuma exceção. A história diz que inclusive recebia gente que não tinha condição sequer de pagar, gente que não tinha dado nada em troca para estar ali, gente inclusive ferida, machucada, sangrando, gente que pedia, gente que tinha dinheiro, gente ignorante, gente culta, gente que estava perto de casa, gente que não tinha casa, gente que acreditava em Deus, gente que não acreditava em Deus, gente promíscua, gente reta. A hospedaria recebia todo e qualquer tipo de gente. E foi para lá, para a hospedaria, que o samaritano, que Jesus pensou em levar aquele que estava quebrado, confundido e ferido. Sabe? Jesus Cristo não salva ninguém para deixar no meio do caminho ou ao longo do caminho. Jesus Cristo não salva ninguém para deixar a pessoa no lugar onde está ou onde está. É interessante que o samaritano não levou o ferido para a sua casa. Ele levou o ferido para onde? Para a hospedaria. Quando Jesus salva a mim e a você de forma direta, Ele não leva a gente para a casa dele. Ele traz a gente para esse lugar, para essa hospedaria. E aqui eu queria falar a 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é você que já está na hospedaria. Sabe por que essa igreja não é uma hospedaria, uma igreja perfeita? Porque ela tem um pastor que se chama Marco Antônio de Faria Filho. Enquanto Marco Antônio de Faria Filho foi o pastor dessa igreja, esta igreja jamais será perfeita. E eu não entendo porque às vezes nós esperamos perfeição da igreja. Enquanto Deus, para cuidar da igreja, chama homens e mulheres reconhecidamente, declaradamente pecadores, a gente espera perfeição na igreja. Como se ninguém pudesse errar, ninguém pudesse falhar. Não estou querendo baixar o padrão de forma para Deus sempre e exclusivamente o nosso melhor. Mas mesmo o melhor humano, ele é maculado, cortado, manchado. E às vezes nós esperamos perfeição. Os líderes, os pastores, os médicos. E o primeiro deslize, queda, erro, falho, nós nos fazemos como juiz diante do tribunal. O nosso dedo aponta, a nossa língua acusa, os nossos olhos se abrem, o nosso coração se fecha e endurece. E fazemos da igreja não a hospedaria para curar e salvar, mas o tribunal do julgamento. Hospedaria naqueles dias implicava na existência e na presença de gente boa, mas também implicava na existência de gente ruim.
gente má, gente que não presta. E por que será que nós queremos tornar a igreja, às vezes, um clube social, só de pessoas simpáticas, queridas, amáveis, polidas, bem tratadas, bem educadas, bem moradas, com dinheiro, com intelecto? Por que será que nós temos dificuldade de lidar e tratar com o diferente? Lembrando que você, em algum momento, para outra pessoa também é diferente. Queridos, Deus não está nem um pouco preocupado com a qualidade de gente que está aqui. Nesse caso, de acordo a essa história, Deus está preocupado com a quantidade de gente. Porque um dia, quando Jesus Cristo foi colocado à prova e podia sacramentar o inferno na vida daquele doutor da lei, Jesus Cristo preferiu contar-lhe uma história que pudesse denunciar que, longe dele ser alguém a ajudar, ele precisava ser ajudado. Veja que Jesus não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém. Você sabe, não? A nossa igreja, ela deveria ser o melhor lugar para estarmos com Deus. E eu não sei o que deveria ser melhor, se a nossa casa ou se a casa do nosso Pai. Aqui na igreja nós deveríamos inspirar confiança. Eu às vezes fico pensando em irmãos e irmãs que tem só a igreja para poder abrir o coração verdadeiramente. Eu fico pensando em gente que só tem a igreja para receber um abraço de gente que só tem a igreja para poder dar alguma coisa ao outro. Em outras palavras, a igreja deveria ser o lugar mais seguro, mais pacífico, onde apesar de todas as diferenças e todo tipo de gente, nós vivemos em harmonia, em paz, porque aqui é onde o samaritano, Cristo Jesus, precisa trazer as pessoas. Só que eu vou tentar. Eu não sou contador. Você é contador, não é, Tarcísio? Eu não sou contador. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Só pode haver indenização, restituição, se alguém estiver no prejuízo. Se a pessoa não estiver no prejuízo, ela não tem indenização, ela não pode ser ressarcida. E eu não sei o que acontece, a gente fala em igreja, em hospedaria, mas a gente não quer mover uma palha da nossa vida para ninguém. E Jesus fala: eu salvo as pessoas, trago para dentro da igreja, e aqui dentro da igreja, alguns de vocês da hospedaria vão ter prejuízo. Prejuízo financeiro, prejuízo sentimental, vão ter que algum momento abdicar, abandonar a família no bom sentido para tratar das coisas de Deus. Vai ter que viver com gente chata, gente que não tem paciência, gente que não tem misericórdia. Mas escuta, filho, quando eu voltar, eu vou te restituir. Eu penso o seguinte: é melhor estar no prejuízo ao lado de Deus e na casa de Deus do que estar no lucro na vida promissora. É melhor eu perder das minhas forças, energias, capacidades mentais e sentimentais aqui dentro da hospedaria do Senhor, enquanto eu espero para buscar, do que às vezes me contentar com uma vida barata lá fora. Por isso que ninguém está, de acordo com a Bíblia, autorizado pelas práticas erradas, falíveis e débeis da igreja e da hospedaria de deixar esses caminhos. Porque existe uma promessa de restituição, entende? Se você foi amargurado, se você está ressentido, se você está chateado, se você sente que foi ofendido, ferido, se você não vê prestígio na tua presença, querido, Jesus, quando voltar, Ele vai te restituir. É questão de tempo. Aguarde, espere, confie, Ele vai voltar. Ele não está vendo o seu caso de olhos fechados e vendados, Ele está vendo o seu caso de olhos abertos e coração entregue. Aguente, fique, porque o grande evento da história está por acontecer. O samaritano vem para buscar aqueles que ele trouxe à hospedaria. E sabe o que o texto diz aí? Cuide dele. O texto diz que o samaritano falou: cuide dele. Mas antes de falar desse cuide dele, eu quero falar de um segundo grupo. Eu estou vendo que tem muita gente aqui que é amigo visitante. Gente que veio ao convite, veio hoje a primeira vez, ou veio domingo a primeira vez e está aqui na primeira semana. Gente que está vindo aqui pela TV Novo Tempo, você é muito bem-vindo.
gente que está estudando a Bíblia, gente que tem um familiar adventista, está vendo como que a vida adventista, estuda o que eu dizer. Jesus não te salvou para te deixar no meio do caminho. Jesus não está se dando a você para te deixar no meio da estrada. Jesus não está falando a você para você continuar onde você está. Jesus está te chamando para vir para a hospedarias, porque logo Ele vem te buscar. Não existe essa história sim para Jesus, não para a igreja. Não existe essa história, eu abraço a Jesus, mas não quero a igreja de Jesus. Quem aceita Jesus, aceita o convite de Cristo para vir para a hospedaria, ainda que tenha que vir machucado, sangrando, ferido, ainda que tenha que vir carregado. Queridos, Jesus tem uma casa para você. Ademais, e como complemento das mensagens que tem a você, Ele tem uma casa. E agora sim eu quero falar ao seu coração. E quero usar essa última frase. Cuide dele. Amado, todos nós precisamos de sermos cuidados. E todos nós precisamos de prestar cuidado ao outro. O samaritano, ele faz um papel muito importante, mas ele não fica até o fim, porque é ele que vai ocasionar o fim. O samaritano não fica até o fim na hospedaria, porque ele vai para ocasionar o fim, ele vem para buscar. E até que o samaritano não venha nos buscar, até que Jesus não volte pela segunda vez, ele tem gente, e colocou gente nesta terra para cuidar. E sabe por que às vezes o nosso cristianismo é tão fraco? Sabe por que às vezes o nosso cristianismo é tão pobre? Porque é um cristianismo voltado para o eu. É idolatria. Tão danoso e prejudicial quanto a idolatria. A senhora Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, diz assim: quem ora só por si, olha o que ela diz, quem ora só por si, não ora de maneira correta. E eu tive uma experiência com Deus. Orei 1 hora ao Senhor, e avaliando a minha oração, eu percebi que até quando eu oro pelo outro, até quando eu oro pelo próximo, até quando eu oro por alguém, é a minha felicidade que está em jogo. As bênçãos que eu quero para o meu pai é para que eu me contente com as bênçãos da vida dele. As bênçãos que eu quero para essa igreja é para que eu saia daqui e pense comigo: puxa vida, fiz um bem para a igreja, prestígio e glória para mim. As nossas orações, se não forem verdadeiramente voltadas ao outro, não são orações corretas. Agora veja, se a minha oração está presa a mim e Deus não leva isso de forma correta, quanto mais no cristianismo a gente fica cercado só tentando cuidar das nossas necessidades. E sabe o que significa cuidar de você mesmo? É você ter mal de partos e você querer submeter você mesmo a uma cirurgia feita e operada por você. Isso é viver para nós mesmos. Termos partos, queremos operar nós mesmos. Isso é partos. Deus te chama a cuidar de alguém. E olha, se em alguns rostos o coração está em paz, talvez gente que agora sorri chorasse. Se em alguns rostos o coração talvez se estampasse, alguns que agora sorriem talvez chorassem. Tem gente nessa igreja que precisa de você. Tem gente que precisa do seu cuidado. Tem gente que precisa da sua atenção. Tem gente que precisa do seu carinho. Tem gente que está ferida, esperando você tratar as feridas e as chagas. Tem gente que está precisando de um amparo, de um colo, de uma palavra. Tem gente que está precisando de um amigo. Tem gente que está precisando de um irmão. Tem gente que quer atenção. Tem gente que quer participar. Tem gente que quer ouvir alguma coisa que possa dar clareza às suas dúvidas. Tem gente que quer uma experiência. Tem gente que quer fazer um pôr do sol na sua casa. Tem gente que quer que você ensine como dar estudo bíblico. Tem gente que quer que você fale com os filhos dele. Tem gente aqui que tem que ser cuidado. Talvez a primeira que precisa ser cuidada é a sua esposa, querido. É o seu esposo, amado. São seus filhos, meu irmão. É você participar da liderança da igreja.
não como aquele que critica e acusa, mas que ora e intercede. Nós fazemos política, enquanto Deus nos chama a orar para a gente estar à frente dessa igreja, imperfeitos e falhos como eu. E sabe por que eu estou apelo nessa noite? Ele vem primeiro para um grupo de gente que gostaria nessa de tomar uma decisão de entrega, nem propriamente a Deus, mas de entrega ao cuidado. Quem que você acha que seria nessa noite alguém para você passar a cuidar, ajudar, tomar conta? Tem alguém aqui na igreja que fala: eu poderia cuidar daquele jovem, eu poderia cuidar daquela criancinha, eu poderia cuidar daquele idoso, eu poderia cuidar do pastor, porque todo pastor é uma ovelha, eu poderia cuidar da minha esposa, do meu esposo. Tem alguém que você sente no coração o desejo de cuidar? Tem alguém que você sabe que poderia se colocar do lado da pessoa e falar: eu vou cuidar de você, você pode contar comigo? Nessa igreja eu sou o samaritano cuidador, eu sou aqui da hospedarias e eu vou cuidar de você. Tem alguém? Eu gostaria de convidar você a se levantar e procurar alguém que você pudesse cuidar, alguém que você pudesse abraçar e dizer: você pode contar comigo. Nós ainda não estamos na casa do Pai, mas enquanto nós estamos na igreja do Pai, você pode contar comigo. Quem você poderia contar? Chegue lá da pessoa, vá até ela: olha, você pode contar comigo, eu quero cuidar de você. Pode procurar quem quer que seja. Tem alguém que você acha que poderia se fazer um amigo, um irmão, gente mais experiente, procurar gente que está engatinhando, gente que vê que está difícil no seu departamento, mas pode mesmo assim ajudar alguém. Gente que diz: olha, eu quero dar esse currículo para alguém que está aqui, eu quero trazer essa pessoa para ele. Quem que você poderia procurar para ajudar? E se você às vezes também está lá atrás, dá uma olhadinha do teu lado. Se você está procurando alguém lá na frente, dá uma olhadinha no próximo banco. Mas por favor, querido, não fique sem ter alguém a ajudar. Se você pensou alguém, mas essa pessoa não está aqui, mas fique de pé, firme no seu coração o desejo do próximo encontro procurar ajuda e auxílio das pessoas. Porque a gente não pode colocar isso. Eu gostaria de contar vocês aqui, vocês podem ver aqui. Eu tenho um outro apelo. Eu quero agora falar o coração de gente que talvez ainda esteja à margem do caminho. Foi encontrado pelo Senhor, está vivendo uma experiência com Cristo, está começando uma caminhada. Querido, você que está estudando a Bíblia, você que está assistindo ao Novo Tempo, você que recebeu um CD com vários sermões, você que está na escola bíblica da igreja, Deus não te chamou para te deixar no meio do caminho. Ele tem uma hospedaria para você. Eu gostaria de chamar aqui à frente esse primeiro degrau comigo, porque eu quero te abraçar, eu quero dar com você. Gente, quer dizer: Senhor, eu quero sair da estrada da vida e quero que o Senhor me carregue na hospedaria. Gente que ainda não é batizada, gente que está veio pelas primeiras vezes na igreja, gente que está perto de batizar, gente que está próximo de uma decisão. Eu queria convidar você: não quer ficar na beira do caminho desse para frente. Subir nesse degrau. Deixa eu cumprimentar vocês. Deus abençoe vocês. Vocês são amados, Deus. Deus não quer deixar vocês em algum e qualquer lugar. Deus Ele tem um lugar especialmente para vocês. O Senhor, Ele tem um guarda bom nas predicadores. Vocês estão incluídos nisso. Deus tem você na melhor parceria. Deus tem essa casa de vocês. Louvado seja Deus por sua vida. Mas tem alguém que ainda sente no coração o desejo de cuidar de alguém, de procurar alguém aqui. Não com vergonha, filha, aqui eu escutarei do Pai. Aqui todos nós somos viajantes, peregrinos, estamos de passagem. Você pode procurar alguém, abraçar e dizer: pastor, eu não conheço, é a melhor oportunidade para se conhecer. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, na grande